Bem, boa tarde a todas e a todos. Nas três primeiras aulas, vimos a ideia básica de sintaxe da linguagem, aquilo que a gente pode utilizar em coisas mais básicas até o mais avançado, mas que é a estrutura elementar da linguagem. Vimos como criar data frames do zero, importar data frame, como manipular texto no R, já que é uma das atividades que mais fazemos quando estamos falando de análise de dados, porque boa parte dos dados que temos em mãos estão ou desestruturados ou precisando de alguma correção. E essa quarta aula a gente entra na parte mais bonitinha, vamos dizer assim, na produção de gráficos. Mas antes de iniciar no código propriamente dito, vamos conversar um pouco sobre alguma teoria de produção de gráfico e de análise de dados a partir da visualização de dados. Na verdade, isso aqui é um curso inteiro. A última versão desse curso dei no Modus, um curso lá lá no UFMG, mas aqui é só um overview rápido para a gente entender um pouco como funciona alguns princípios e alguns elementos da gramática de gráfico que será importante para a gente entender o principal pacote de produção de gráficos dentro do R, que é o ggplot. Inclusive, GG é de Grammatical Graph. Então, essas sequências numéricas são elementos visuais, o gráfico, no modo geral, são elementos visuais. Essas sequências numéricas podem não nos dizer nada, mas quando grifamos alguns números, encontramos padrões e conseguimos fazer algumas análises sobre esse elemento visual, sobre esse gráfico. Um quadro e uma tabela também são, por excelência, gráficos ou elementos visuais. No caso do quadro, a principal característica gráfica é que as bordas são cheias, ou seja, completas, e o seu conteúdo é um conteúdo qualitativo, texto. No caso da tabela, o conteúdo principal é numérico e a característica visual é que as bordas são vazadas. Essa é a diferença de quadro e tabelas. Inclusive o nosso IBGE segue a mesmo padrão. Inclusive a BNT não tem uma normatização de quadros e tabela porque ela delega ao IBGE. Gráficos também são elementos visuais, de modo geral, e esse é considerado um dos gráficos mais bonitos da humanidade, por considerar que ele conta uma história de forma simples e com bastante informação. Então a gente tem aí a campanha do Napoleão em sentido à Rússia, nessa linha mais bege, na linha preta já o retorno das tropas napoleônicas, ou seja, o grande fracasso de guerra de Napoleão. Né? E o gráfico diz não só a quantidade da tropa que foi e a cada período, mas como a própria temperatura a cada fase de cada cidade que chegou as tropas. Bem, então para que serve a visualização de dados? O termo mais famoso aí, o database. Database. A visualização de dados, uma das suas funções é explorar e analisar dados. Olhamos para esses quatro gráficos, que é conhecido como quarteto de Escombe, onde você tem quatro distribuições diferentes, mas as quatro têm o mesmo coeficiente e correlação. E aí surge uma importância dos gráficos, de um modo geral. Você está olhando para coeficientes, você pode ter o mesmo coeficiente, seja numa regressão, beta de uma regressão, seja um coeficiente de Pearson ou coisa parecida. Você está olhando para o mesmo coeficiente, só que sua distribuição, seus dados são totalmente diferentes. Ou seja, você pode estar falando muita besteira a partir dos coeficientes. Então, preceder
análise dos coeficientes a partir da análise gráfica é extremamente importante, porque você conhece a distribuição da sua variável ou das suas variáveis. Neste caso, a gente tem no gráfico 1 uma relação linear. No gráfico 2 temos uma relação não linear. No 3 temos alguma relação linear, mas tem um outlier. E no gráfico 4 também não existe relação linear. Mas os quatro coeficientes são exatamente iguais. E repetindo, quando a gente olha apenas para os coeficientes, podemos estar nos iludindo, ou melhor, fazendo análise equivocada sobre a realidade. Então, a análise gráfica, além de ser um atalho visual, ela serve para explorar e analisar os dados antes mesmo da própria análise de estimação dos coeficientes, ou econometria, qualquer análise de estimação. Serve para apresentar e persuadir, ou seja, serve para essa função de mostrar os dados de uma forma possivelmente mais inteligível ou mais interessante ao leitor. E aí tem todo um debate sobre produzir infográfico ou gráficos estatísticos. Então, assim, visualização de dados seria mais gráficos estatísticos, enquanto os infográficos estaria mais no campo do design. Mas esse não é um debate que vamos entrar aqui, mas ele existe. E com o mesmo dado, como mostra na figura, podemos contar histórias diferentes com os mesmos dados. No gráfico acima, a gente tem essa taxa, o top 1% de riqueza nos Estados Unidos, uma variação bem alta. Mas quando botamos na escala de 0 a 100, onde seria a escala natural da informação, a gente não consegue ver tão facilmente essa variação nos dados. Então, podemos contar histórias diferentes com os mesmos dados. Como eu disse, os gráficos servem para contar uma história. Qual história queremos contar? Essa é uma pergunta importante quando vamos fazer visualização de dados. Do ponto de vista técnico formal, não existe um conjunto de regras que deve ser seguido a priori, mas existem alguns princípios elencados na literatura. Alguns autores vão elencar mais ou menos princípios, e aqui eu linkei, se eu não me engano, uns 7 princípios, mas tem muitos mais outros princípios, a depender de cada autor que a gente venha a utilizar como base. Aqui eu utilizo um punhado deles. Bem, no primeiro princípio, o Wine vai dizer o seguinte: devemos minimizar a quantidade de dados apresentados e maximizar a clareza, ou seja, a quantidade de informação ou de dado transformado em informação dentro de um gráfico pode dificultar a própria compreensão do que a gente quer falar, do que a gente quer apresentar. Então, é sempre melhor maximizar a clareza daquilo que a gente quer apresentar. E neste ponto, temos um exemplo aqui de um gráfico de dispersão. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo de um gráfico de dispersão. E nesse gráfico de dispersão a gente tem vários países do mundo. No primeiro gráfico, na primeira figura, temos todos os labels para cada país, o que dificulta a compreensão, porque parte desses labels, dessas siglas de países estão sobrescritas. A gente não consegue nem identificar quem é quem. Então a ideia é manter o máximo de dados possível, mas com clareza. Então, no exemplo 2, você retira os labels e coloca labels só naquele conjunto de países que é de interesse. Isso facilita, isso deixa a
a compreensão sobre o gráfico melhor, inclusive a localização daqueles países que você tem interesse na análise, em relação entre eles e a todo o conjunto de países. Ainda sobre o princípio 1, temos essa ideia de infográfico aí da década de 80, que além do conteúdo sexista, tem também um problema que tudo lhe chama atenção, menos o real que deveria ser chamado a atenção, que é o dado, aquela informação que está sendo analisada, que no caso é a distribuição de valores aí, nos anos de 78 e 82. Então, todo o azul, a mulher, tudo chama mais atenção do que a própria distribuição dos gráficos. O segundo princípio é reduzir o máximo possível a taxa de tinta. Isso, Eduardo Tufte, se eu não me engano, no Beautiful Inferência, ele está chamando atenção para isso. Significa basicamente o seguinte: eu posso reduzir essa taxa de tinta deixando o gráfico mais limpo e menos sobrecarregado. No caso desse exemplo, eu tenho aqui cada barra com uma cor e ainda para cada barra eu tenho uma legenda, além das próprias figuras que compõem o título no que seria o eixo X. Só que cada figura já representa por si só no mundo contemporâneo, já é compreensível. Quando a pessoa olha para esses ícones, já sabe do que se trata. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. Então seria nesse caso desnecessário, primeiro ponto, essas legendas. E o segundo ponto, as próprias cores, porque não faz o menor sentido, uma vez que a informação é única. Não está dando ganhos informacional ao gráfico. O mesmo acontece com esse gráfico, sobre a lei da palmada, que a gente tem 3 labels, né? A gente tem 3 categorias, sim, não e não sabe, mas tanto na figura 1 das barras, quanto na figura 2 do wafer, a gente tem um negócio aqui transparente, branco, que não tem o label disso, então a gente não sabe o que significa. E além disso, o excesso. Se os dois gráficos, a barra e o wafer, apresentam a mesma informação, por que estão os dois aí? Então você só está fazendo mais complexidade sobre a análise dos dados do que facilitando para o leitor. O terceiro ponto do Gordon, Friedge e de Tufte também é que os elementos visuais do gráfico devem ser coerentes com a informação apresentada, evitando qualquer distorção do que os dados têm a dizer. Exemplo: no gráfico da Globo News, lá de 2013, você tem uma distorção entre a porcentagem de 2013 e 2012, por exemplo. 2013, 591 e 2011, 591 é maior do que 6,5 de 2011, maior do que inclusive 592 de 2010. Então existe uma distorção no dado apresentado, ou seja, ele não está coerente com a informação que ele está passando. Embora os valores apresentados em tela estejam corretos, mas a distorção dos elementos gráficos, nesse caso da geometria do gráfico, a barra, está levando o leitor a compreender outra coisa que não seja exatamente os números em tela. Globo News novamente, sobre desemprego. Você tem uma taxa aqui de desemprego 4,7 maior no Brasil do que a taxa de 4,8 no México, maior do que inclusive 5,7 no Peru. Então existe uma distorção na escala da geometria que faz com que, ao olhar direto para a geometria, que é a primeira coisa que normalmente os leitores olham, e aí tem uma informação deturpada da realidade, equivocada da realidade, por conta da
da não coerência dos elementos gráficos. O mesmo acontece aqui na eleição do Maduro aqui na Venezuela, onde a diferença dele por segundo entre 50,6 e 49,07 parece ser muito maior do que realmente é. O cilindro, a barra cilíndrica aqui, está desproporcionalmente com quando se leva em consideração os valores do gráfico. Então, a distorção dos elementos do gráfico pode levar as pessoas a compreenderem ou entender uma história diferente da que os números realmente estão contando. O mesmo acontece aqui no gráfico do XP Investimento, gráfico do ano passado, onde o 29 do Bolsonaro é maior do que o 29 do Lula. O mesmo acontece no início da série, onde o 24 do Lula é maior do que o 24 do Bolsonaro. Ou seja, uma decisão gráfica de tentar destacar a posição de Lula e Bolsonaro gerou um equívoco de leitura. Porque se eu olho só para a linha e não para os números, eu estou lendo coisas diferentes. Inclusive, o 29 do Lula é menor do que o próprio 29 do Lula. Então, assim, há uma possibilidade aqui de seja questões de decimais, mas como o autor não está utilizando decimais, deveria estar sobrepostos, uma vez que numericamente é a mesma informação. Então, mudar a escala dos elementos gráficos altera a compreensão do próprio gráfico, dificulta a compreensão da história contada. O princípio 4, selecionar a escala significativa e utilizar a mesma escala se o objetivo é comparar. Para os estatísticos, o objetivo principal do gráfico é sempre a comparação. Então, não teria outro objetivo que não fosse a comparação. Você está comparando categorias, está comparando escalas, temporal, uma variável no tempo. Você está comparando uma variável entre cidades, países. Então, você está sempre comparando algo. Os gêneros, masculino e feminino, idade. Então, você está sempre comparando alguma coisa quando você está produzindo gráfico. Então, se é isso o principal objetivo, que pela literatura entendemos que sim, a escala na comparação deve ser a mesma. Não devemos ter escalas diferentes para comparar os valores dentro de um gráfico. Ou seja, devemos manter a escala fixa. Porque, como eu já disse antes, as escalas podem alterar a história que queremos contar. Voltando para isso, se a gente olha aqui para o índice de percepção da corrupção, no caso aqui, possivelmente Brasil, a gente vai ver uma grande alteração da corrupção em destaque. Mas a escala está em 25 e 45. Quando a gente usa a escala, que seria a escala do indicador de 0 a 100, a gente vê que essa variação não é tão grande. Mesmo que eu use a escala anterior, se eu for comparar mais de um país, todos os países têm que estar na mesma escala, de 0 a 45. Mas tem país que está com alguns valores batendo em 50, com alguns valores batendo em 10. Então, usa uma escala que compreenda todos. Nesse caso, seria preferível a escala da variável, que é de 0 a 100. O quinto princípio é induzir o visualizador a pensar sobre substância, em vez de pensar sobre metodologia, design ou produção do gráfico ou qualquer coisa do tipo. O Edward Tufte chama atenção para isso. Quando a gente produz um gráfico, a gente quer que ele olhe a substância do gráfico e não fique pensando, será que qual foi o peso que ele deu nessa variável, qual foi a técnica que utilizou, porque essa barra quer dizer o quê, ou esse círculo quer dizer o quê. Então, é melhor nesse caso evitar essas coisas. Por exemplo, esse gráfico que compara CPIs, relatórios de CPIs produzidos entre Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e São Paulo. Mas não dá uma ideia clara graficamente, visualmente, o que é que ele está comparando, como está comparando, por que 45 ocupa um espaço tão grande e 23 e por aí vai, e 15 por aí vai. Então, assim, não tem uma. Graficamente não é intuitivo. Então, eu fico pensando mais por que isso ou aquilo do que pensar no resultado, ou seja, pensar na substância do dado. O mesmo acontece com este gráfico sobre eleições entre Dilma e Aécio. Então, apesar do autor ter colocado uma escala aqui em azul, uma escala em vermelha, mas o gráfico, o mapa, tem uma escala de cores variando do azul ao vermelho, que eu não sei exatamente quando, quem, qual a diferença, qual a porcentagem. Não tem nem sequer uma legenda para essa escala de cores, o que dificulta a gente pensar sobre o resultado eleitoral e sobre a substância do dado, né? A gente fica pensando mais na metodologia, no que está por trás. O gráfico desse ano, também aí uma sondagem da XP, você tem, o gráfico é inteiramente simples, mas tem um problema que é os valores, os labels, eles alteram de acordo com a posição da barra. Então, com a barra mais marrom é maior, vem primeiro o valor dela. Se a barra mais cinza, mais verde, aí musgo, for maior, vem primeiro o valor dela. Os valores das barras estão se alterando. Então, nesse caso, era mais fácil ter colocado uma barra lado a lado, porque aí dificulta menos para o leitor e facilita a compreensão. Tem um sexto princípio, que é um gráfico, tem aqui não, eu esqueci de corrigir no slide, que é o sexto princípio. Quando se utiliza grandes quantidades de dados, conjunto de dados, ou melhor, muitas categorias, é recomendável combiná-las. Combinar em valores menores, 7, 10, 12 categorias, dependendo do que você está utilizando, para que você evite confusões desse tipo aqui. Primeiro, o gráfico de barra empilhada, com valores tão pequenos, fica complicada a compreensão dele, tem cores que mal aparecem, e além da própria seleção de cores que fizeram. Você tem esse verde que é igual a esse outro verde, esse rosa que é igual a outro rosa, então existe uma sobreposição de cores, além de estar nesse barra empilhado, a gente mal consegue ver quem é quem. Então, devemos ter cuidado com esse tipo de coisa, recombinar a categoria, fazer uma escala melhor. Vamos ver mais à frente que a escala, inclusive eu acredito que é o próximo princípio, que é a escala de cores. Então, devemos ter atento a isso. E aqui chama atenção também a mesma coisa, você tem 27 categorias, né? São 27 estados. Cada um, você tem repetição de cores. E além do mais, aqui é um gráfico de pizza e a frase não é minha, mas eu acho bacana, que é: tem nome de comida, não deve ser gráfico. Então, repense quando você precisar fazer um gráfico, ou lhe sugerir um gráfico que tenha nome de comida. Se tem, evite. Primeiro, porque um gráfico de pizza matematicamente não existe. O que existe é um gráfico de barra plotado em coordenada polar. Como a gente vai ver, não existe no R uma geometria pizza por padrão. A gente pode até criar, alguém pode ter criado depois, mas o que você tem é um gráfico de barra plotado em coordenada polar. A mesma coisa acontece aqui, só que com um gráfico de linhas, né? E normalmente quando está nesse emaranhado aí, chama-se o gráfico de espaguete, ou seja, mais uma vez, não deve ser feito. Primeiro porque quem está aqui nesse bolo aqui abaixo dos 10 milhões, você não consegue nem compreender quem é quem, como, qual é o sentido, qual é a tendência. Não tem nenhuma utilidade prática isso. Além das cores que se repetem. Então, tenhamos cuidado com essas coisas. E aí,
como eu vinha falando, o esquema de cores. Então, escolhi um esquema de cores apropriado, ou seja, uma escala de cores apropriadas. Por quê? A gente leva em consideração que tem pessoas que são daltônicas, que têm síndrome de Shihara, que tem outras síndromes, e não consegue perceber determinadas combinações de cores. Primeiro ponto. Segundo ponto, o sentido que o gráfico quer passar. É um gráfico qualitativo, as categorias representam qualidade, então não pode ser um gráfico com cores em sequência, em degradê. Mas o gráfico a informação representa uma sequência, tipo ensino, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Existe uma sequência, então posso utilizar um degradê sequencial aí. O gráfico é a informação, na verdade, não é nem quali, nem é sequência, é uma divergência, ou seja, quando eu tenho uma escala que passa por um valor neutro e tem os extremos, por exemplo, escala ideológica, extrema direita, extrema esquerda e o centro. Então eu posso usar uma escala de cores que seja de divergência. Esse gráfico aqui mesmo, como eu já apresentei em um outro gráfico, você tem apenas uma informação. Então é desnecessário esse bando de cores se eu não quero chamar atenção para nada em específico. Cada ano está plotado com a cor, que não diz nenhuma informação substantiva. Eu quero comparar a cada 4 anos. Então eu poderia criar um gráfico com duas cores, mudando em 4 anos, criando uma espécie de degradê. Mas não é o caso. Então isso aqui deve ser ignorado. Pensando nisso, a Cynthia Brill desenvolveu essa escala de cores aí, que é o Color Brill, onde você tem cores sequenciais, representam alguma sequência, cores qualitativas, ou seja, onde as variáveis não representam nenhuma qualidade, então aqui está, acho que 12 ou 13 cores, ou seja, 12 ou 13 categorias poderíamos ter na variável, e uma escala de cores para divergência. Dennis, mas eu tenho mais variáveis, eu tenho, por exemplo, 27 variáveis, no caso lá dos estados, ou melhor, 27 categorias dentro da variável, a variável estado. Eu tenho 27 estados, 27 categorias e eu preciso de mais cores. Então, selecione cores ou ampliando a escala dessa ou criando a sua própria escala, mas obedecendo a esses critérios, ou pelo menos esses 3 tipos de escalas. Por exemplo, partidos no Brasil tem mais de 30, então já seria inviável utilizar uma escala fixa dessa, teria que escolher uma qualitativa com 30 cores, o que significa que eu tenho que fazer minha própria escala de cores. Mas eu posso fazer obedecendo esses critérios, não sobreposição de cores e que tipo de informação eu quero passar. Bem, a gramática de gráfico que vai estar por trás das nossos códigos do R, o ggplot em especial, tem 3 elementos obrigatórios e 4 não obrigatórios, facultativos. Precisamos ter, para produzir um gráfico, dados. Precisamos ter a estética, informações como a escala que será apresentada. A geometria, vai ser o que? Barra, linha, vai ser um polígono para mapas. O que vai ser minha geometria? Ser um boxplot, um histograma. Então, o que é minha geometria? Então, preciso definir isso. Esses são os 3 elementos obrigatórios da gramática de gráfico. Depois daí, vamos ter o face, estatísticas e coordenadas e temas, que não são obrigatórios, manipulados, mas eles estão presentes nos nossos gráficos. Então, a partir daí, a gente já pode entrar
no código e começar a trabalhar, fazer alguns gráficos. Vamos na nossa parte da aula 4. Vamos abrir o nosso script da aula 4. Com isso, como já falado nas outras aulas, ao abrir o script a partir da pasta, quando o R está fechado, o RStudio está fechado, ele já vai reconhecer por padrão todo o ambiente de trabalho, a nossa pasta dados, aqui onde já tem nossos arquivos, e etc. Questões, perguntas? Na aula 3, até a aula 3, vimos como importar os dados a partir do Excel, no CSV, no TXT, Stata, SPSS, mas não fizemos uma outra parte fundamental, que é exportar esses dados. Para isso, vamos fazer um exercício aqui rápido, que é importar uma dessas bases de dados. Vamos começar por essa MG perfil. Vou chamar ela aqui de banco. Ela é do formato CSV, então precisamos apenas da função read.csv2 mg perfil comparecimento. Abre extensão 2018.csv. É uma base um pouco maior, então ela deve demorar um pouco para carregar. Deu um erro. Qual o erro? Dizendo que o caminho não foi encontrado. Por quê? Esquecemos de colocar aqui dados barra endereço. Dados é a pasta onde está. Bom, uma vez a base de dados carregada, já podemos fazer qualquer manipulação, coisa do tipo. Mas vamos fazer aqui uma subbase de dados, ou seja, fazer um subset. Para isso, a gente pode fazer, por exemplo, Minas Gerais. Vou botar BH, que a base já é de Minas Gerais. BH vai ser igual a banco. Banco. Variável. Deixa eu ver que não está no nosso environment. Banco. Município. Então, tudo maiúsculo. Belo Horizonte. Quando eu faço isso, já tenho aqui uma base menor no nosso environment com menos casos, que é referente apenas ao município de Belo Horizonte. Eu quero salvar só essa base. Lembrando que quando a gente trabalha com R, não trabalha com arquivo original, a gente está trabalhando com arquivo em memória. Logo, toda alteração que a gente fizer nessa base banco, a gente poderia salvar com um novo nome e não estaria alterando o arquivo original. Só altera o arquivo original se a gente salvar com o mesmo nome do arquivo original. Nesse caso, a gente vai fazer um write csv2 bh, que é o nome do objeto. Eu vou dizer o seguinte: Belo Horizonte.csv. Então, com isso, ele já vai salvar na nossa pasta. Nesse caso aqui, eu não botei a pasta dados, então ele ia salvar antes. Então, para salvar na pasta dados barra Belo Horizonte.csv. Ou seja, tenho que colocar todo o caminho que eu preciso para salvar o arquivo. Feito isso, já está aqui, sendo compilado o nosso arquivo Belo Horizonte, que tem 6 MB, enquanto o arquivo comparecimento total em MG tem 175 MB.
Essa é uma forma de exportar. A gente poderia fazer uma análise estatística com um pacote que a gente instalou, mas não utilizou, que foi o Psycho. Não está correto. Assim, Psycho. Errei a posição do Y. Uma das funções que tem no Psycho é o prescribe by. Nela eu posso fazer uma análise de estatística descritiva, média, mediana, etc., a partir de uma variável categórica como controle, né? Então eu poderia fazer aqui banco de botar aqui quantidade de abstenção pelo grupo banco gênero, por exemplo, a abstenção por sexo, gênero. Eu faço isso, eu já tenho aqui no console, no caso, como só nenhum objeto. Grupo feminino, já tem uma média do feminino, a média do masculino, a média do não informado. E é para todas as variáveis, para todas as métricas. Poderia botar isso aqui dentro de um objeto, dizer, ó, 10, vou chamar de 10. Só que assim que eu executo, essa função por padrão ela retorna uma lista. Mas para o exportar, eu preciso de um data frame. E ele tem um argumento chamado aqui met, que quando true, ele reporta um data frame. Veja que a gente já tem um data frame. Cada sexo, a quantidade de indivíduos em cada sexo, a média para cada sexo, a média de abstenção. Então, o masculino, feminino tem em média 5 abstenções por sessão, né? Por sessão zona, acredito que isso seja. E masculino eu tenho 6 abstenções por sessão, em média, né? Aí tem um rank, tem um máximo, curtose, erro padrão. Então, é uma série de estatísticas a mais do que a função summary, né? E aqui, como eu já tenho um data frame, eu poderia fazer a mesma coisa. Write csv2 10 e chamar aqui descritiva .csv. Essa é uma forma de estar exportando o resultado. Já voltei aqui, ó. Não coloquei dados, né? Então ele não salvou na pasta antes de dados. Eu vou aqui salvar novamente. Executo novamente. Ele não vai apagar o outro, vai manter o outro, só que eu estou salvando também agora na pasta dados. E posso fazer isso direto para o Excel, usando o pacote write XL. E aqui vai uma dica interessante. Quando eu vou usar apenas uma função do pacote, eu posso utilizar dos pontos e chamar a função de interesse. Nesse caso aqui, write xlsx. Que vai receber quem? 10. E o nome vai ser, vou chamar aqui, desk.xlsx, aonde? Na pasta dados, né? Quando eu executo isso, já vou estar na nossa pasta dados. Aqui, ó, nosso arquivo que a gente salvou na pasta anterior. Deixa eu apagar ele, que a gente já tem ele lá na pasta dados. Descritiva XL. Aqui vai abrir no OpenOffice, que é o que eu tenho, mas se fosse quem tem Excel, ele abriria no Excel. Então eu já salvo aqui todas as informações e aqui eu poderia copiar e colar para qualquer outro lugar. Essa é uma forma de estar exportando data frame.
ou para CSV, poderia exportar para TXT também. Assim como exportar para o Excel, precisa de uma função específica, de um pacote específico. Para exportar para SPSS, Stata, SAS ou qualquer outro programa, também precisaria de, de um pacote com uma função específica para escrever o arquivo, salvar o arquivo na memória do computador.